Continuando a nossa jornada pela Eneida de Virgílio, nós chegamos agora no livro 3. E esse livro 3 ele traz muita coisa importante, muita coisa interessante. E é por isso que, antes de entrar na nossa leitura, né, como eu fiz no outro vídeo, de cena a cena, né, esse vai ser um capítulo aqui com várias cenas também, assim como o livro 2, né? Antes de fazer essa entrada, eu queria fazer alguns comentários, porque já dá para construir algumas percepções gerais sobre a obra, mas também sobre as técnicas usadas pelo Virgílio nessa obra, né, na construção do seu poema épico, em referência aí aos poemas heróicos de Homero. E para começar, né, eu queria falar que a gente continua aqui naquele modelo de narração, né, do Mizanabim, né, ou seja, é o Enéas que continua narrando durante praticamente esse canto inteiro. Ele só vai se calar ali nas páginas finais, na verdade nos versos finais, os últimos 2 versos, o narrador em terceira pessoa ele retoma as palavras e fala que o Enéas foi dormir. Mas, no geral desse canto, a gente continua nesse esquema do Mizanabim, né, do poeta passando a palavra para Enéas, que vai passar para outros personagens e vai narrar suas aventuras. Então esse seria aí o primeiro detalhe, né, poético. O Enéas aqui, ele continua, né, como dono da narrativa e ele vai passar para um tipo de narrativa diferente do que a gente viu no livro 2. Se o livro 2 aconteceu no lance praticamente de uma noite, que foi a noite do cavalo, o cavalo entrando nos muros de Troia e acontecendo aquela guerra, aquela pugna, né? Nesse canto aqui, né, no canto 3, a gente vai acompanhar a errância de Enéas pelo mar. Então ele vai passar por várias ilhas, vão se passar alguns meses, né, anos, né, ele chega a dizer aqui que passa um ano que eles estão em determinado lugar, e isso, né, nos leva aí a um recurso que é muito empregado, que eu não sei se todo mundo conhece, que é parte do helenismo romano, que é a imitatio. A imitatio é uma espécie de recurso, uma ferramenta e uma técnica usada pelos poetas, historiadores, tragediógrafos, né, por todos os artistas e historiadores romanos que imitam aí uma tradição grega. Então eles, né, se espelham aí, eles se interessam demais por essa cultura, eles se inspiraram nela para construir o seu próprio panteão divino e parte da sua praxis cultural. E o que eles vão fazer na arte é repetir narrativas, né? Eu não comentei isso no livro anterior porque eu não tinha me atentado. Mas o livro 2 ele realmente funciona como um espelhamento direto aí do que foi a Ilíada. O tempo arrastado, né, o acontecimento, um evento que se estende longamente aí no lance de uma noite. E agora no livro 3, quando a gente chega nele e vê tantos cortes, tantos saltos temporais, tantos lugares maravilhosos, a gente começa a perceber que o que o Virgílio está fazendo é repetindo a tradição criada por Homero, né? Ele está aí construindo seus poemas heróicos, imitando, repetindo cenas, convocando de novo o Homero para participar dessa cultura que agora é helenística, né? É greco-romana. E para além dessa imitatio, né, dessa técnica usada pelo Virgílio, outra coisa que ficou muito clara para mim com esse livro 3 é como que a Eneida ela é, de alguma forma, um livro dos mortos. Né? Um livro dos mortos no sentido de que o Enéas o tempo todo é confrontado com esse passado que é um passado recente. A queda de Troia, a perda de seus amigos e familiares e tudo mais. Isso cria uma espécie de hauntologia, né, para usar aqui um conceito criado pelo Derrida, né, que é do espectro, a presença do passado na forma de um fantasma, é a fantasmagoria, né, um conceito que ele vai apresentar pela primeira vez ali no livro Espectros de Marx, de 93, e que serve muito bem aqui para ler a Eneida. É claro que o Derrida está falando isso num campo teórico e filosófico, né, filosófico histórico, usando aí o espírito de Marx, né, de Karl Marx e tal, como o grande paradigma para a filosofia do Ocidente a partir da segunda metade do século XX. Também para a primeira, mas enfim. Né? E no caso aqui da Eneida, esse fantasma ele assume algumas formas aí muito específicas. A própria queda de Troia é um fantasma e todos os personagens que viveram e participaram dessa queda estão o tempo todo voltando e atormentando Enéas, que já é quase considerado aqui um romano, o primeiro dos romanos. Né? Mas é também a volta do espírito da própria tradição. É o próprio Homero que está aqui pairando sobre esse poema épico e dando tom, né? Estabelecendo aí um espírito da própria tradição helenística. Então, para perceber como que, né, essa
tensão ou essa presença espectral está tão constante aqui na Eneida, basta você numerar, você contar, grifar, marcar com post-it se você quiser, né? Quantas vezes o Enéas não vai se ver confrontado aí com o espírito de alguém, seja o de Heitor, seja o da esposa, né, a Creusa, seja do próprio pai mais adiante, enfim, ele vai estar o tempo todo sendo convocado a falar com os mortos, o tempo todo sendo atormentado pelo espírito de Troia. Feitas essas colocações breves, vamos entrar aqui numa leitura cena a cena desse livro 3, né, desse canto 3. Mas antes, eu queria dar mais uma dica, né, que se você for ler a Eneida, né, eu recomendo você pegar uma edição ou uma versão que traz o itinerário de Enéas, né? Isso aqui ajuda demais, eu não sei se está dando para ver muito bem no vídeo, mas esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação ajuda demais assim, na leitura, principalmente de um canto fragmentado, como é o canto 3. Então, se você sabe mais ou menos no mapa por onde ele está passando, você pode vir até aqui e conseguir ver quais são as cidades e como que elas estão ordenadas, né? Por onde ele passou primeiro, por onde ele passou depois. Se você perdeu alguma cidade no meio do caminho e quer voltar, enfim, esse tipo de conteúdo, né, que é extra textual, eles ajudam demais na leitura desse tipo de canto. Então vamos aí ao que interessa, né? Só recapitulando brevemente, a gente termina o livro 2, o canto 2 ali, com a fuga de Enéas com seu pai e seu filho e uma tropa, né, vários troianos ali, mulheres, homens, velhos, crianças e tal, e com uma coleção de penates que são figuras divinas que os troianos, né, na verdade, que os romanos vão ter dentro de suas casas, que são os deuses do lar. Então Enéas vai sair de Troia com todos esses recursos e com toda essa gente e vai começar a errar pelo mar. Errar por quê? Porque ele está sempre tentando chegar a um lugar que ele não sabe muito bem onde é, só vai descobrir mais adiante, né? Mas ele está sempre tentando chegar em algum lugar em que ele pode reerguer Troia, em que ele pode construir de novo uma nova cidade para esse povo e para si mesmo. E o primeiro lugar no qual ele vai aportar é a Trácia, né? É uma cidade ali, um lugar, é uma ilha da Trácia, né, uma região ali da Trácia, onde ele pensa, nossa, por aqui a gente pode ficar. E ele chega a construir um castelo, né? Ele vira e fala, não, vamos erguer um castelo aqui, vamos ficar nesse lugar e tal, vamos estabelecer, né, a nova Troia nesse lugar. E quando ele vai até um monte, encontra umas ramagens e começa a colhê-las, ao quebrar uma primeira raiz, a árvore começa a sangrar. Né, nesse arbusto começa a soltar sangue ali, e ele fica meio espantado, assustado, né? Isso aí é sangue de uma árvore, não é realmente nada natural. Mas ele continua, ele vai, quebra mais uma vez, vê sangue novamente, e quando pela terceira vez ele vai quebrar um ramo, o que ele escuta, né, puxar uma raiz, o que ele escuta é o grito de Polidoro, que é um dos filhos, né, de Heitor, né, um dos muitos filhos aí, de Heitor não, de Príamo, desculpa, do rei de Troia ali. Né? Então ele escuta a voz de Polidoro, que é um desses muitos filhos de Príamo, dizendo que aquela terra é maldita, né? E que ele precisa fugir dali, que não seria bom ficar naquela terra, ela está amaldiçoada. Além de ser a aparição aí, né, como eu disse, de um fantasma, o fantasma de Polidoro, é muito interessante ver qual que é o motivo dessa maldição. O Enéas ele vai descer ao monte de novo e vai falar com os companheiros, com os colegas e com o próprio pai, que é muito sábio, né? O pai do Enéas ele cumpre uma função muito parecida aqui com a do velho Nestor, lá na Ilíada, que é um senhor muito mais velho, muito mais experiente na guerra e que está sempre aconselhando os guerreiros, dando a opinião aí sobre o que deve ser feito, como que as coisas devem seguir e tal. O pai do Enéas vai cumprir mais ou menos essa função. Mas sobre aqui o espírito de Polidoro, sobre a maldição dessa terra da Trácia, é muito interessante porque tem a ver com um dado cultural. O crime que é cometido contra Polidoro é o crime contra a hospitalidade, né? Mas como assim? Na história de Polidoro, o Polidoro é enviado por seu pai até a Trácia, para um reino e tal, com vários tesouros, para que esse rei da Trácia, né, desse abrigo a ele e fosse um aliado ali de Troia. Só que com o começar da guerra, o rei decide tomar partido dos guerreiros. E o que ele faz? Ele quebra as regras de hospitalidade, que são bem receber, né, um homem, um grego e tal, ou um troiano, que seja, nas suas terras, acolher essa pessoa na sua cabana, no seu castelo. Ele rompe com esse código e mata, assassina de forma traidora o Polidoro, amaldiçoando assim a terra por não cumprir o rito de hospitalidade. Isso é um dado cultural, porque o rito de hospitalidade é algo assim,
intransgredível aí na cultura grega, né? A gente vai ver isso acontecer várias vezes ali na Ilíada e na Odisseia. Então, quando o Príamo, por exemplo, vai até a cabana de Aquiles para reaver o corpo do filho, o Aquiles é obrigado a recebê-lo como um hóspede. Ele chega até a cabana invisível e tal, e o Aquiles precisa fazer todo um ritual de hospitalidade, oferecer comida, oferecer um banho, para poder então conversar com ele. A mesma coisa o Odisseu. A divisão que o Odisseu faz, né, entre selvagens e não selvagens, monstros e humanos, né, monstros e gregos, é justamente passa pela regra da hospitalidade. Então os lugares que não oferecem comida e banho são terra de gente selvagem, são terra de monstros, né, de ciclope, de deuses, etc. Então o rito da hospitalidade ele é muito presente e importante, e não cumpri-lo é motivo para amaldiçoar a terra. O dado cultural que vai aparecer também aqui nessa primeira cena, na primeira ilha, que é a Ilha da Trácia, é o ritual de morte. Então, como Polidoro está ali, né, amaldiçoando essa terra por causa do rito de hospitalidade, o que Enéas faz antes de partir com a sua armada e com o seu povo é prestar honras fúnebres ali, né? Ele vai preparar um ritual de morte. Então vai dedicar ali um sacrifício para Polidoro, para que Polidoro possa finalmente descansar, já que ele foi traído, já que ele morreu de uma forma tão traiçoeira, é preciso prestar para ele um rito fúnebre para que ele possa finalmente encontrar a paz e descansar e tudo mais. Mas isso não faz, é claro, com que a terra deixe de ficar amaldiçoada. Essa terra já está condenada de alguma forma, né? Na cultura deles funciona assim. Saindo da Trácia, o Enéas e a sua frota, né, e o seu povo, eles vão seguir aí até a ilha de Delfos, né, até o lugar onde está o oráculo de Delfos, famoso oráculo de Delfos, o que é também uma forma de Virgílio homenagear essa cultura e fazer dela parte do seu sistema, né, parte do sistema cultural romano. O oráculo de Delfos, para quem não conhece, é o oráculo assim, né, mais famoso, talvez, né, da Grécia Antiga. É o oráculo onde todo mundo se consulta para saber o que vai acontecer, qual que é o futuro, quem que vai matar quem. Enfim, é o oráculo que, por exemplo, o pai de Édipo, Laio, vai consultar e descobrir que ele vai ser morto pelo filho que vai casar com a sua mulher, com a própria mãe. Mas enfim, Enéas chega até essa terra do oráculo de Delfos e vai convocar, vai pedir ali uma previsão de Apolo, né? Então o oráculo de Delfos é um oráculo dedicado a Apolo, e Apolo vai responder e vai fazer uma previsão longa ali para Enéas sobre o seu futuro. E nessa previsão vai acontecer um mal-entendido por parte aí do Enéas. Porque o que Apolo fala, a expressão que ele usa é: busquem a mãe primitiva, né? Vocês têm que buscar a terra da mãe primitiva, essa terra-mãe primitiva. E que lá vocês serão gloriosos, lá será fundada a nova Troia e o império que vai conquistar o mundo. E o que Enéas fica entendendo ali e tal, e vai falar com o pai, né, como sempre pegar os conselhos do pai, o pai entende que eles precisam ir para Creta, que é de onde a família deles descende ali. Então a mãe primitiva, a terra anterior, né, a origem de Troia seria aí Creta. E é o que eles vão fazer. Eles vão sair aí da ilha do oráculo de Delfos com esse mal entendido e vão seguir em direção à ilha de Creta. E quando eles chegam até a ilha de Creta, o que eles fazem é imediatamente construir uma cidade. É aqui a Nova Troia. Finalmente cumprimos o destino, né, e podemos parar aí de errar nessa errância, dessa fuga aí do mundo grego. E eles vão construir a sua cidade, vão passar um ano ali na cidade de Creta, né, numa cidade construída em Creta. E o que acontece é que chega uma peste terrível, né? Eles começam a passar fome e chega uma doença, começa a matar várias pessoas, os idosos, as crianças e tal. E aí o pai de Enéas, né, o Ascates, fica ali desorientado e fala: olha, meu filho, volta lá e pergunta de novo por oráculo de Delfos o que está acontecendo, né? O que pode ser feito e tal. E nesse momento, né, quando ele já ainda está hesitando de ir lá perguntar para o oráculo de Delfos, em uma das noites, a luz da lua ilumina os penates, né, que são aqueles signos divinos e tal, cultuados pelos romanos em casa. A luz da lua ilumina os penates, e os penates é que revelam aí, né, mais uma vez, os espíritos, né, os espíritos de Troia, os penates de Troia, revelam aí para o Enéas o mal-entendido e falam para ele, né, aqui, ó, Enéas, é o seguinte: vocês se enganaram. A mãe primitiva, a terra anterior, não é a Creta. A gente está falando da Itália, a gente está falando de outro lugar, um lugar mais distante. Então vocês vão precisar viajar ainda.
E nesse momento ele vai até o pai, mais uma vez, para confirmar essa previsão aí feita pelos os penates, né? Fugiu a palavra, mas ele volta até o pai e vai confirmar a previsão feita pelos penates. E o que o pai responde é: nossa, os penates têm razão, não, como que eu fui tão tolo? Existem duas linhagens da família aí de Troia, duas linhagens que deram origem à Troia. A linhagem dos Dárdanos, né, do Dárdano, e a linhagem de Teucro. A linhagem de Teucro foi condenada, né? Estava ali prevista pelas Furnas, né? Pela história, que ela pereceria, enquanto a de Dárdano ia, né? Foi eleita pelos deuses para poder ascender. E é justamente isso que o pai de Enéas ali vai revelar. Mais uma vez, nesse caso, existem aí, né, paratextos que podem ser usados para você acompanhar esse tipo de conteúdo. Deixa eu só pegar aqui, que são as árvores genealógicas. Você encontra árvores genealógicas assim das coisas, não sei se dá para ver outra vez. Aí, a genealogia de Enéas. Aqui é a árvore de Dárdano. Então, Dárdano, filho de Júpiter, deu origem a Erectônio, Tros, que teve 2 filhos, Ilo e Assáraco. Ilo vai ser descendente de Príamo, e Assáraco vai ser descendente de Anquises, né, que é o pai aí de Enéas. Enfim, eu estava falando Ascates, é Anquises, desculpa, gente. Mas, enfim, né, essas seriam as duas linhagens aí que derivaram do Dárdano, né, a de Príamo e a de Enéas. Mais uma vez, uma escolhida para perecer e outra para ascender. Mas, como eu estava dizendo, né, você encontra árvores genealógicas e outros conteúdos, mesmo na Wikipédia em inglês. Se você acessar aí a página da Eneida ou do próprio Enéas na Wikipédia, na versão em inglês, você encontra ali árvores genealógicas muito bem construídas e muita informação interessante. Inclusive sobre os paratextos, textos complementares que você pode ler, quais peças de teatro, a própria biblioteca de Pseudo-Apolodoro, né? Esse tipo de conteúdo todo está indicado aí nas páginas da Wikipédia também. Fechando esse parêntese, né, e cumprido aí o entendimento do mal-entendido, né, fugindo do mal-entendido, eles vão sair da ilha de Creta, onde eles já tinham se estabelecido durante 1 ano, eles fogem dali, e a próxima ilha para a qual eles vão são as Ilhas Estrófadas, que são duas, né, uma espécie de pequeno arquipélago que fica ali em determinada região, né, do Mediterrâneo. E nessa ilha eles vão encontrar as primeiras criaturas terríveis assim que aparecem nessas epopeias, que são as arpias. As arpias que, para quem, né, jogou God of War e conhece um pouco da mitologia, né, já são personagens antigos, monstros muito familiares. Mas é muito interessante ver a descrição que esses textos épicos fazem dessas criaturas, e por isso eu queria ler aqui rapidinho a descrição feita das arpias. Jamais saíra das águas do Estige, que é um rio do mundo dos mortos, um rio do Hades, por ordem dos deuses na sua cólera, monstro mais triste, nem peste execrável. Cara de virgem em corpo de pássaro, fétido fluxo lhe sai do ventre, as mãos têm como garras, o rosto denota fome canina. É uma descrição assim terrível dessa criatura mesmo, né? Elas são apavorantes aí. E entre essas arpias, né, entre essas mulheres pássaro terríveis e tal, existe uma delas que comanda, que é Seleno, e que além de comandar, ela também é uma vidente, ela também faz previsões, né, pode tecer profecias e tudo mais. Mas enfim, com essas arpias à parte, né, eles não ligam, eles falam, chega em terra de arpia, tudo bem. O que eles encontram ali quando ancoram, né, é um campo, um pasto assim longo com muitos bois, muita comida e tudo mais. E o que eles vão fazer? Comer. O que eles fazem ali, prestam sacrifícios devidos e tudo mais, agradecem pela viagem e vão começar a preparar um banquete. E quando eles estão prontos para comer, armam o banquete, o que acontece é as arpias descem, né, em bando, assim, desesperado, gritando e tal, e emporcalham tudo. Né? A expressão usada é essa, elas deixam tudo imundo, tudo que elas tocam apodrece. Né? Então, além de ter essa descrição terrível, né, e tal, tudo que elas tocam ali e tal, de alguma forma apodrece, fica incomestível e nojento. Isso vai se repetir 2 vezes, né? Acontece isso uma vez e depois eles, né, vão para a floresta e falam, não, aqui na floresta com árvores altas, mata fechada, as arpias não vão conseguir nos atacar, não vão conseguir aí roubar a nossa comida e emporcalhar tudo.
Então vamos fazer de novo o banquete aqui na floresta. Mas não adianta. Imediatamente quando o banquete está servido, elas saem do chão, das tocas e tudo mais, descem das árvores, de repente, sem ninguém esperar, e emporcalham tudo. Comem, roubam a comida e tudo mais. E o que eles decidem fazer é, vamos lutar contra essas merdas desses bichos, né? Vamos matar essas arpias. E eles fazem isso. Eles vão preparar uma armadilha, eles montam mais uma vez o banquete, e no momento em que as arpias aparecem, eles começam a lutar contra elas, tiram suas espadas e começam a tentar matar as arpias ali. As arpias são muito ágeis e tudo mais, muitas conseguem fugir, e é nesse momento que existe um confronto ali entre Enéas e Seleno, né, que é aquela arpia-chefe, que é vidente também, e que ela amaldiçoa, né, o Enéas. Ela fala com o Enéas que eles serão ali prejudicados pela fome, eles vão viver uma fome terrível, que todos eles vão morrer de tanta fome e tudo mais. E isso também marca um ponto cultural importante aí, que é o medo das previsões. Né? Nessa cultura helenística existe um medo muito grande das visões oraculares e das coisas que são previstas aí por divindades. E sendo a Selena aí um profeta que está em contato aí com as mensagens dos deuses e tudo mais, quando ela faz essa previsão e fala, ó, vocês estão aí entrando nas nossas terras, matando, querendo comer nosso gado e nos matar, vocês vão sofrer de fome. Né? A tropa do Enéas, a tropa troiana, fica assustada ali, fica, meu Deus, fez uma previsão, já era, estamos condenados. Né? Se ela previu, vai acontecer. Só para dar assim, né, mais dimensão e concretude, né, sobre esse medo, a fala da própria Selena é muito forte. Ela termina seu comentário assim: a vez de sofrer dura fome por este crime, forçados sereis a roer até as mesas. Né? E aí, poucos versos abaixo, né, o que acontece é: o ânimo lhes faleceu, o ânimo dos troianos lhes faleceu. De lutar com suas armas desistem, para com votos e preces pedir paz condigna, quer sejam deusas aquelas criaturas ou aves nocivas e imundas. Né? Então o medo das profecias é tão grande, né, entre esse povo, que eles começam a implorar para as próprias arpias, como se elas fossem divindades ali, para que isso não se concretize, para que o mal não lhes aconteça. Né? E é no momento que o Anquises, né, o pai de Enéas, toma a palavra e diz: ó deuses, por favor, nos livre dessa tormenta, dessa maldição, é que eles reúnem, né, que eles conseguem finalmente ter forças para poder fugir das estrófadas, né, e voltar para o mar, voltar a errar no mar mais uma vez. Né? Então eles saem aí das estrófadas, né, e do combate aí com as arpias para continuar seguindo a sua jornada. Né? E a próxima cena, a próxima parada, a próxima ilha aí do Enéas e dos seus companheiros vai ser a Caônia. A Caônia, né, essa ilha, eu acho que ela é bem importante, assim, porque ela vai ter uma das cenas mais bonitas, com certeza a cena mais bonita desse canto, e que também é uma evidência aí da imitatio. Né? E a gente vai vê-la já já. Mas antes de chegar a Caônia, é claro que eles vão passar ali na frente e por várias ilhas da região. Inclusive Ítaca, né? Eles avistam Ítaca de longe. Ítaca, que é a terra de Odisseu, é para onde Odisseu quer desesperadamente voltar. O Enéas, num lance de 10 páginas, chegou até Ítaca assim, com facilidade. Não gastou 20 anos, né? São uns 3 ou 4. Mas enfim, eles passam em frente a Ítaca e na cidade de Axio, né, eles vão fazer jogos troianos para agradecer as boas viagens. A gente tem que pensar que saindo ali de Troia e errando pelo mar, eles estão passando por vários territórios que podem ter gregos, né, porque tudo ali é tomado pelo mundo grego e tudo mais. Então eles fazem esses jogos para agradecer as boas viagens, porque até então eles encontraram pouquíssimos gregos. Encontraram arpia, o espírito de Polidoro, árvore que sangra e tal, mas não encontraram gregos, o que para eles é muito feliz, já que eles estão fugindo de Troia, né? E qualquer grego aí poderia matá-los, né? Eles quase que estão mortos em efígie, né? Condenados aí pelo próprio espírito de Troia. De qualquer forma, errando pelo mar, passando por esse monte de ilha, eles chegam a Caônia e a Butroto, né, que é a cidade onde estão Heleno, mais um dos filhos de Príamo, e que se casou com Andrômaca, né, a antiga esposa de Heitor. E é esse momento aí que é maravilhoso. Né? A primeira cena de encontro entre Enéas e Andrômaca é uma das coisas mais bonitas, assim, com certeza está, né, entre as cenas mais bonitas da Eneida, né, desse livro. O que acontece é, ao chegar em Butroto, eles ainda não sabem se é uma terra segura, e apesar de Heleno ser filho de Príamo, eles não sabem se podem confiar nele.
eles vão colocar os barcos lá no porto, né, na praia e tudo mais, e Enéas vai subir sozinho para a cidade de Heleno e de Andrômaca. E quando ele está se aproximando da cidade, ele vê um rio que é idêntico a um dos rios, né, o Xanto e o Simoente, que estavam ali ao redor de Troia. Ele vê, né, um rio que é idêntico, ele foi imitado, copiado aí, né, de Troia, e vê na beira desse rio Andrômaca. E o que Andrômaca está fazendo é se colocando na frente de um túmulo, né, um túmulo que o próprio Enéas deixa claro, é um túmulo vazio, mas que é feito para Heitor, vazio porque o corpo de Heitor não está enterrado ali, mas enfim, Andrômaca está ali e ela está, né, conversando ali, prestando homenagens a Heitor, chorando muito, né? Os troianos e os gregos choram o tempo todo, então tudo que é um pouquinho emocionante eles se derramam, eles deixam chorar, arrancam os cabelos e tudo mais. Mas enfim, ele vê, né, a Andrômaca ali, e quando ele percebe, né, que ela está ali chorando por Heitor e tudo mais, ele sai da mata, ele estava escondido, e ele sai da mata, a Andrômaca escuta e se vira e vê aquele homem trajado com as vestes troianas. Né? Aqui acontece uma imitação e um espelhamento de um dos cantos mais bonitos da Ilíada, que é o canto 6, que é o momento de Heitor vestido com a armadura e conversar com Andrômaca e com Astianax, né, que é o seu filho. E tem a mesma coisa, né? Trajado com toda a armadura troiana ali, o filho não o reconhece, fica com medo. Mas enfim, nesse caso não tem o Astyanax. Mas vamos voltar para a cena. Ele chega vestido, né? O Enéas chega vestido com essas roupas troianas e Andrômaca fica desesperada, fica assim, meu Deus, né? Heitor voltou. É Heitor, né, que eu tenho diante dos meus olhos e tudo mais. E aí ela fica emocionada, chora muito e tal. E aí em algum momento ela percebe que não se trata de Heitor. E aí ela diz, né, filho da deusa, ela reconhece Enéas, né, filho da deusa, é você mesmo que está aqui, né, me diz se está vivo, e se não está, se está morto, me diga, né, me mande mensagens de Heitor. E é um momento assim muito maravilhoso, porque o próprio Enéas fica constrangido, né, não constrangido, mas emocionado com essa confusão. O próprio poeta, né, o próprio Virgílio aqui, coloque que Enéas não sabia o que falar, né? Não sabia o que dizer, ele se embanana todo. E aí ele diz, né, não, sou eu mesmo que você vê, sou eu de verdade. Nesse ponto eu acho até importante dar uma lida aqui rapidinho nesse encontro, assim, no momento chave, no ápice desse encontro, que é esse aqui, depois de Andrômaca estar lá chorando e tudo mais, e o Enéas sair do arbusto, né, ele diz, né, o próprio Enéas narrando, quando me viu a avançar, e de pronto a armadura troiana reconheceu, aterrada com a vista daquele fantasma, estuporada caiu. O calor abandona-lhe os membros. Só muito tempo depois, recobrada do susto, me disse, é tua mesma figura? Notícias verídicas trazes, filho da deusa? Ainda vives? Se morto já estás, que é de Heitor? Assim dizendo, num pranto incontido, explodiu, e o vizinho bosque inundou de clamores. Confuso com seu sofrimento, mal consegui formular as seguintes palavras sem nexo. Ainda e sempre amarrado a uma vida de dor e trabalhos. Sim, podes crer-me, sou eu. É isso, Enéas respondendo ali a fala de Andrômaca. É depois desse encontro que a própria Andrômaca vai contar a sua história de errância aí, né, de eu também fugi de Troia, alguns pensam que eu estou morta e tudo mais, mas ela se casou, né, outra vez com Heleno, mais um dos filhos aí de Príamo, né, se casou com um cunhado, portanto, né, mas depois desse encontro é que o Enéas descobre que eles são amigáveis, né, que tanto Andrômaca quanto Heleno são aí amigáveis. E o que ele vai fazer é descer o monte e chamar, não, peraí, vamos lá, a gente vai ser bem recebido aqui. E acontece ali um rito de hospitalidade, eles são bem alimentados, são bem recebidos por Heleno e por sua corte, né? E o que vai acontecer é uma longuíssima previsão de Heleno depois disso, né? O Heleno, que é um vidente abençoado por Apolo, mais um vidente, um livro cheio de videntes aí, ele vai fazer uma longuíssima previsão aí do futuro para Enéas. E nesse momento a gente vai ter vários anéis, várias pontas soltas aí deixadas pelo Heleno, várias coisas que vão acontecer lá na frente, repetições de versos que já apareceram e tudo mais, né? Tudo isso vai ser deixado aí nesse longuíssimo discurso que ocupa uma boa parte, né? Quase um terço desse terceiro canto, é essa previsão feita aí pelo Heleno, né? E tudo mais.
O Heleno, nesse caso, ele vai ser justamente o responsável por confirmar todas as previsões que foram feitas para trás e desmentir algumas delas, né? Entre elas a de Seleno, que foi a arpia lá que falou que eles estavam amaldiçoados e tudo mais. O Heleno diz e fala, ó, vocês não precisam sofrer de medo com isso não, que tá seguro, vocês estão guardados por Júpiter e tudo mais. Então ele confirma muitas das coisas que já tinham sido previstas, né? Desde o canto 1 vem sendo previstas, ele vai confirmar, ele vai falar, não, vocês estão na direção certa, vocês devem seguir, né? E outras ele vai desmentir, vai modular. Porém ele não revela tudo, porque nem tudo foi permitido a ele que revelasse, né? Ele diz isso. Eu estou te contando até onde Juno e as outras deidades, os outros deuses, permitem que eu conte, né? E você vai ter que partir com isso. E é o que Enéas vai fazer, né, mais uma vez, com seu pai, seu filho e sua tropa. Eles vão deixar essa terra aí da Caônia e vão continuar errando em direção à Itália. Um dos pontos que eu acho muito importante destacar aí dentro da fala do Heleno, porque também traz um dado cultural, né, é o pedido que ele faz a Enéas e a seu povo, né, e aos troianos ali, para que prestem homenagem a Minerva e Juno, a Atenas e Hera, né, quando eles encontrassem ali uma ilha dedicada a essas deidades. Né. Eles chegam, se não me engano, em Caro Minervae, né, que é uma terra aí da deusa Atena, dedicada a Minerva e tudo mais, e eles vão justamente prestar homenagem, grandes homenagens, né, hecatombes de homenagem, hecatombes que é uma unidade aí grega de sacrifício, né, 143 bois, 133 bois, eu acho, né, não me lembro muito bem essa quantidade, mas enfim, muitas cabeças de gado aí sacrificadas por uma deidade. E eles vão dedicar para essas duas deusas que são as responsáveis pela queda de Troia. E isso é um dado cultural muito importante, né? Que independente aí do seu afeto, né, da sua relação com os deuses, você precisa prestar homenagens e você precisa prestar respeito a eles, né? E não existe uma relação aí de rancor quanto a essas divindades. Ter rancor dessas divindades, na verdade, é um perigo, né? Se você tiver algum problema com eles, meu amigo, é melhor você esquecer, porque eles são poderosos e eles mandam ali nas coisas, nos acontecimentos e tudo mais. Então, nessa ilha, quando eles param nela, eles seguem aí o conselho de Heleno e fazem grandíssimas homenagens a Minerva e a Juno. Depois disso, né, eles vão cair em mais um excelente assim, exemplo da imitatio do Virgílio, que é a Ilha dos Ciclopes. Né? Seguindo em direção, né, continuando aí seu caminho pelo mar, que eles vão passar por várias ilhas ali, vão ter referências aí, inclusive a Scilas e Caríbdes, que são dois monstros muito famosos e que estão ali presentes em um dos cantos da Odisseia, né? O Odisseu vai ser obrigado a enfrentar essas duas criaturas, um buraco que suga e destrói tudo, e uma mulher que tem uma espécie de corpo ali formado por cabeças de cachorro, tentáculos, enfim, duas criaturas terríveis aí da Odisseia vão ser referendadas aqui, vão ser referidas aqui na Eneida, e eles vão passar por perto delas e ancorar na Ilha dos Ciclopes. E na Ilha dos Ciclopes vai acontecer aí um dos altos momentos dessa referência aí à tradição homérica e à imitatio, né, romana. Eu acho que sobre isso é muito importante dizer que a imitatio, né, para a nossa cultura pós-romântica, já tanto tempo depois, a ideia de imitação, de cópia, de plágio, etc., ela é muito presente e a gente meio que detesta, né? A gente tem um pouco de medo e de raiva, né? Quando um poeta copia outro e tal, repete coisas feitas por outro poeta, mas no caso da cultura e da literatura romana, isso não funciona dessa forma. Imitar é uma forma de prestar homenagens, né? Agora, a imitatio é uma repetição na diferença, ou seja, você vai repetir, sim, você vai referenciar, mas não é uma cópia ipsis literis sempre, né? Você vai trazer elementos aí, uma forma de incorporar essa coisa do outro na sua própria literatura. E para fazer isso, o que o Virgílio faz é trazer a figura do Aquimênides, né? Que é supostamente um grego abandonado por Odisseu na terra dos Ciclopes. Essa foi a forma que o Virgílio encontrou de trazer para dentro da sua própria narrativa a história do Polifemo. Polifemo, que para quem não sabe, é um dos maiores ciclopes ali da ilha, filho de Poseidon, e que vai ter seu olho furado por Odisseu e pelos seus companheiros ali durante a fuga, né, durante o retorno para Ítaca.
É inclusive o fato de ter furado o olho de Polifeno que condena Odisseu a ficar vagando pelo mar durante 20 anos. Poseidon fica irritadíssimo com ele, né, e impede que ele volte para casa, né? E o que acontece é que, com a aparição do Aquimênides, a gente vai ver mais uma vez essa história narrada. O Aquimênides vai fazer uma descrição dos Ciclopes. Essas descrições de criaturas são maravilhosas, gente. Vale demais a pena usar, né, inclusive, as escritas do Virgílio, porque ele descreve esses monstros todos de uma maneira assim, incrível. Mas enfim, o Aquimênides chega e ele vai ser ali o fio condutor dessa narrativa dentro da Eneida. Ele conta ali sobre o que eles fizeram, como que eles conseguiram fugir e tudo mais da caverna do Ciclope, né? E é nesse momento que o Polifemo aparece em cima do monte, ordenhando as suas ovelhas, né? Usando uma árvore como bengala, né? Porque ele agora é cego. O canto vai se encerrar com eles fugindo dessa ilha aí dos Ciclopes e tudo mais, com um grito terrível do Polifemo que acorda os outros Ciclopes gigantes e tudo mais, né? Então, e vai terminar com um catálogo, né? É um capítulo, né? Esse livro terceiro, ele tem pouquíssimos elementos aí dessa ordem do estético mais tradicional dos poemas heróicos, né? Então ele vai ter só 2 símiles, né? Várias páginas, são longos aí, são quase 800 versos, e só tem 2 símiles curtíssimos, né? Mas nessa parte final ele vai trazer um catálogo longo, e não é um catálogo de personagens, é um catálogo de ilhas, né? O que é muito interessante. Termina, né, esse canto com uma longa descrição aí. Fronteira ao rio Plemírio, né, entrada da bela baía de Siracusa, a uma ilha com o nome de Ortígia puseram seus moradores. É fama que Alfeu, enfim, ele vai fazer uma descrição longa das terras pelas quais eles estão passando, né? E depois disso ele comenta sobre uma tempestade que assolou a sua armada e sobre a morte de seu pai, né? Ele vai falar que o Anquises aqui, em determinado momento dessa viagem, ele morreu, né? E que ele foi deixado sozinho, né? O Enéas termina sua narração para Dido e para a corte. Tudo isso está sendo contado para Dido e para nós leitores, né? Mas ele vai encerrar falando que o pai dele faleceu durante essa jornada e ele foi entregue, né, à própria sorte, ao próprio destino, né, que tudo que o pai dele pôde fazer já tinha sido feito. Inclusive o Enéas vai se sentir extremamente magoado, porque nenhum dos videntes que ele consultou, Seleno, Heleno, Delfos, né, o oráculo de Delfos, nenhum deles revelou em momento algum que ele perderia o pai nessa jornada, que o pai dele não ia chegar à Nova Troia, a Roma, né, a esse destino glorioso da descendência de Troia. E aí isso é a grande mácula para ele de toda essa viagem. A coisa que ele mais detesta, a coisa que mais o atormenta é o fato de ter errado por isso e o pai dele não ter chegado aí aonde ele chegou. E ele termina com a frase, né? Um dos deuses então, depois da morte de meu pai, me jogou nestas praias, nas praias aqui de Cartago, da terra de Dido. E assim a gente encerra o terceiro canto, né? O terceiro livro aí da Eneida de Virgílio. Nossa leitura está progredindo bastante, né? O livro já começou a apresentar aqui algumas escoriações, né? A gente vai começar a ler, vai colocando ali e tal. O livro vai ganhando essas marcas de guerra, essas cicatrizes de leitura aqui. Fora os inúmeros post-its aqui, né? Que estão aqui. Depois eu vou ter que arrancar cada um deles, ver o que vai ficar de fato e tal. Mas enfim, na semana que vem a gente retoma, né, a leitura da Eneida com o livro 4. A gente vai descobrir aqui que o pai, né, do Enéas, na verdade, continua sendo uma peça-chave, precisa ser consultado mais uma vez, mesmo depois de morto. Mas com esse encerramento do canto 3, a gente volta à narração na terceira pessoa. Quem vai assumir a palavra a partir de aqui é o poeta Virgílio, né, é o Aedo aí, quem vai narrar a tradição e a jornada aí de Enéas até conseguir chegar a Roma, né, e construir esse império aí que foi um dos maiores impérios do Ocidente. E o vídeo de hoje é só isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima.